a piada, então... E aí pessoal, tudo bom? Como vocês estão? E adivinha, o cabaço, vulgo eu, adivinha? Perdeu a gravação. Então explicando a piada, foi pro caralho, só tem um restinho de nada. E é uma imagem estática. Yay! Coisa puta que pariu, mas eu vou explicar aqui mesmo. Em resumo, o Borat, por fato dele ser uma pessoa do Cazaquistão em si, como eu já falei, obviamente, e também por fato da religião em específico do Cazaquistão, e também da maioria do Oriente Médio, é muçulmana, se não me engano. Isso, e graças a essa intriga religiosa entre Israel e Irã, e se vocês for ver algumas pequenas reportagens, então, graças a isso, e também há muitos anos atrás, tem essa intriga religiosa e tal. Então, o Borat é uma figura, obviamente, exagerada e estereotipada. Então, por fato de ser uma pessoa de uma religião oposta, entre aspas, o muçulmano faz sentido ele ficar zoando outras religiões, que no caso é a judia. E também por fato da religião a religião muçulmana não gosta muito de minoria. Eles não gostam de pessoas. Eu não sei se eles não gostam de pessoas. Eles não gostam de mulheres, já que acham mulheres como inferiores, por causa disso que todos eles meio que obrigam as mulheres a utilizar aqueles turbantes, e que eu provavelmente vou ficar mostrando. Mas também eles abominam o homossexualismo. Então por fato desse histórico religioso que eles têm, que é extremamente restritivo e meio absurdo, se vocês vão parar pra pensar, óbvio, não tô querendo ser preconceituoso, longe disso, mas não vou ficar mentindo também, né? Então o Borat, por fato de ser essa figura exagerada, ele extrapola isso, fazendo que você ria do absurdo que ele vai falar. Quando você pensa, nossa, eu ia fazer piada com isso. Então por causa disso que eu vim aqui pra explicar a piada. Então, é isso. Obrigado por estar ouvindo. Merda, perdi a gravação, depressão. Mas agora o Borat recebeu uma proposta dele fazer um documentário onde que ele viaja durante o país dos Estados Unidos. Então ele se prepara, chama o seu produtor, eu acho que é produtor, que é o Azamast, e a sua galinha de estimação. Como ele não quis pagar a passagem dela, ele pega a galinha, coloca dentro da sua mala e leva até os Estados Unidos. E foda-se. O Borat chega nos Estados Unidos e ele se encontra com um cara que o chamou para fazer o documentário. Então ele começa a perguntar ao Borat se ele conhece algumas piadas ou algo do tipo. E o Borat diz que ele tem uma piada sobre sogra. E o senhor que ofereceu a proposta ao Borat pergunta que isso no país dele é algo bem normal até, fazer piadas com a sogra. Então o Borat revela que ele tem relações com a sua sogra. O cara fica meio... Ok, eu acho que isso não seria uma boa ideia para se contar no show e tal. Durante a viagem, eles iriam passar num show de programa. Bom, mas isso não é uma... No quarto de hóspedes do Borat, ele começa a assistir SOS Malibu. Então ele se apaixona pela beleza da Pamela Anderson. Então ele se decide que ele vai até atrás dela e casar com ela. Mas Matheus, ele não é casado com a Oksana? Sim, e como ele mesmo disse, se ele traísse a Oksana, o seu amigo de baixo não iria sair também nessa história. Então o Borat vai fazer uma entrevista com um grupo feminista, tentam explicar o porquê do movimento delas. Dizem que o movimento feminista é para ajudar as mulheres a terem o direito delas, para que a justiça seja justa e honesta. E o Borat começa a rir, então elas dizem, viu? É por causa disso que a gente critica vocês. Então o Borat diz, pô, por que a gente vai dar direito às mulheres, sendo que elas têm um intelecto inferior a nós? Então elas dizem, pô, qual é a lógica disso? Por que você acredita nisso? Isso não faz sentido, isso não é real. No meu país,
Um cientista diz que as mulheres têm um cérebro menor do que os homens. Quer dizer que o seu país disse que as mulheres têm um intelecto inferior ao dos homens? Um país. Então elas tentam explicar, só que o Borat não tá pensando muito naquilo, ele só está pensando na bela Pamela Anderson. Então o Borat fala sobre ela, então uma delas acaba revelando que a Pamela Anderson mora em Califórnia, Malibu. No quarto de hóspedes, o Borat recebe uma carta. Infelizmente, a Oksana acabou sendo atacada por um urso. E nesse momento, o Borat está extremamente abalado e não sabe o que fazer agora, já que a sua mulher que ele amava... Tá bom que na primeira cena que eles conversam, eles estão brigando, mas a gente ignora essa parte. Com essa triste revelação da morte brutal dela de ser sido atacada por um urso. Um urso. Um urso é grande, um urso é pesado, um urso é forte pra cacete. E adivinha o que ele faz? Toca aqui. Maravilha. É um filho da puta, vai se fuder. Então o Borat, decidido a ir até a isso. Por quê? Porque, e como ele diz, mesmo com 1000 anos doendo, eu acho que o resto da viagem vai ser muito bom. O Borat vai até o
triste, começa a chorar e os caras calma, cara, fica tranquilo, a gente tá aqui com você. Então o Borat decide sair da van. Então eles começam a dar alguns conselhos, dizendo que, pô, você é foda, confia em você mesmo. Praticamente eles mandam um papo de coach. Então um deles diz, não confie em mulheres, é praticamente o café com o teu pai. Na rua, triste, com fome, o Borat se vê sem opções, então ele acaba tentando com a sua galinha de estimação. Mas ele acaba desistindo e deixando ela ir embora. O Borat acaba acordando na frente de uma igreja, então ele acaba ouvindo aqueles louvores, então ele acaba entrando na igreja. Então ele começa a sentir o Espírito de Deus dentro dele, o pastor acaba abençoando ele. O Borat diz que ele precisa de ajuda, que ele vê ele começa a se questionar sobre como foi essa viagem para ele, já que ele veio para os Estados Unidos para aprender a cultura americana e voltar para o Cazaquistão e ensinar essas coisas. Mas o que ele aprendeu nessa viagem? Ele aprendeu que se você tiver um sonho, principalmente se for de peitos de plástico, pode perder a beleza que está na frente de seus olhos. Então ele volta para casa da Lionel e acaba se casando com ela e chamando para ir com ele até o Cazaquistão, morar junto dele. E de volta no Cazaquistão,
no meio da rua. Então aquelas pessoas são pessoas reais que estavam fugindo de um cara maluco igual aquele. E essa cena é maravilhosa. Nossa, que cena boa. Então, meu veredito final é que me surpreendeu de forma positiva. O filme é bom, o filme tem um tipo de humor meio que, mesmo que pesado, é um tipo de humor que pra mim me agrada bastante. Tem algumas piadas que eu não gostei muito, mas em grande parte do filme tem piadas extremamente boas que me pegam desprevenido. Não ironicamente. Com essa crítica que é o Borat indo para os Estados Unidos e obviamente vendo aquela cultura americana que é... E obviamente se você for ver, uma pessoa muçulmana vai para os Estados Unidos aprender a cultura americana. Olha isso, acho que já tá meio claro essa crítica que o filme tá querendo fazer. Todas as coisas que o Borat acaba aprendendo são completamente distorcidos do que ele deveria realmente aprender. Então essa é a graça do filme. Não o Borat sendo preconceituoso, de certa forma, obviamente pra fazer piada, mas sim sobre ele dizendo, ó como os americanos são um bando de imbecis. É isso que o filme fala praticamente. E como esse personagem obviamente exagerado, ele meio que escancara como os Estados Unidos são um povo deveras estranho culturalmente e bastante bizarro se a gente for parar pra pensar. Então, se eu fosse recomendar, se você gosta de um humor um pouco mais pesado, eu recomendaria. Se você não gosta de humor se você não gosta desse tipo de humor um pouco mais pesado, eu não recomendaria tanto. Então, muito obrigado por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. E a mensagem do vídeo é... E aí, filho, você tem algo para falar sobre a humanidade? Meu nome é muitas coisas. Já fui chamado de presságio, de maldição, de sombra sobre a terra.